presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, Pai, diante de Ti, e eu venho agora diante da Tua face, da Tua presença, pedir que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, que o Teu Espírito Santo possa fluir, possa tocar em vidas aqui, e como eu sempre peço, Pai, tornar essa palavra viva nos nossos corações. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, então fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Hoje eu quero falar com vocês e, permitindo Deus, a gente vai começar hoje para terminar esse assunto na semana que vem. E nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que domingo que vem você não faltasse à igreja para você receber esse entendimento completo. Que, como eu disse, não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, ou eu teria que falar tudo atropelado, ou eu levaria muito tempo para falar, então é melhor a gente dividir aqui o assunto e deixar um pouquinho para a semana que vem. Mas eu creio que a mensagem hoje vai falar e vai mexer com o teu coração. Mas eu acredito que o melhor ainda dá por vir, né? Então eu vou ficar fazendo propaganda aqui para você não faltar domingo que vem de jeito nenhum, em nome de Jesus. Mas vamos lá, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 13. Geralmente a gente começa a leitura um pouquinho mais para frente, mas eu quero começar aqui no 13, que vai falando desde já a respeito do amor, porque quando a gente for abordar os frutos, ou o fruto do Espírito, a gente vai chegar, isso vai ser importante para a gente, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião o quê? À carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Vamos parar por aí, porque isso aqui é uma pequena introdução, vamos assim dizer, para o assunto que a gente vai abordar daqui a pouco. Obras da carne e fruto do Espírito. Então a Bíblia começa explicando para nós, pulando aquela primeira parte do amor, que a gente vai abordar mais para frente, mas a Bíblia fala para nós que dentro de cada um de nós há uma guerra, há uma briga entre a carne, a nossa natureza caída, que por causa do pecado de Adão, nós já nascemos com uma inclinação para o pecado, uma inclinação para aquilo que é errado. E do outro lado, então, o Espírito, e repare que aqui Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito de Deus. Esses dois, quando nós aceitamos então Jesus como nosso Salvador, então começa a haver ali uma verdadeira guerra. E a Bíblia diz que um se opõe ao outro. Eles são opostos entre si. A carne quer fazer a vontade dela, que é o pecado. O Espírito quer fazer a vontade de Deus, ele é o Espírito
de Deus. Amém? E começa então dentro de nós uma guerra. Eu gosto de dar esse exemplo, talvez alguém até dê risada com o meu exemplo, mas lembra daqueles desenhinhos? Hoje em dia os desenhos são bem diferentes, mas lembra dos desenhinhos aí antigos, por exemplo, o Pica-Pau, né? Aonde ele estava sendo tentado para fazer alguma coisa, e no ombro dele surgiu o quê? Um diabinho, né? Vermelhinho, com chifre, com um tridente na mão, com aquele rabo pontudo, dizendo, vai lá e faz tal coisa, não é assim? E do outro lado aparecia, pum, aí surgia assim, né, um anjinho, casazinha, com a auréola na cabeça, e dizia, não faça isso, perdoe ele, né, e tal, faça aquilo que é certo. E ele ficava assim, e agora, será que eu escuto esse, será que eu escuto aquele? Claro que talvez o meu exemplo seja assim, muito simplista, mas é mais ou menos isso. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos dessa forma. Dentro de nós há aquela verdadeira briga. Não necessariamente entre o anjo e o demônio, lá como no desenho, mas entre a carne e o Espírito de Deus. Qual que vai vencer? Aquele que a gente atender, igual o Pica-Pau lá, né? Se ele desse ouvido ao demôniozinho, então era ele que ia vencer. Se desse ouvido ao anjo, era ele que ia vencer. A mesma coisa somos nós. Se eu começo a me inclinar às coisas da carne, é ela que vai dominar e governar a minha vida. Se eu começo a me inclinar para as coisas do Espírito, é ele que vai, então, conduzir a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que se nós formos guiados pelo Espírito, primeiro começa lá na frente, antes falando, né, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. E depois aqui no 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Então precisamos nos deixar ser governados, guiados pelo Espírito Santo. E esse entendimento é fundamental para que a gente entenda bem o que são as obras da carne, o que é o fruto do Espírito. Se a gente não entender que há essa briga dentro de nós, então fica difícil a gente compreender essas questões. Eu gosto sempre de dar o exemplo também que você quer saber dois momentos que fica muito claro essa briga, entenda, essa briga está o tempo todo acontecendo dentro de nós. Mas quer ver dois momentos que ficar claro? Quando você está diante de uma tentação, aí você diz, faço ou não faço? Vou ou não vou? E fica um negócio assim, chega a estar até uma angústia assim. É assim, não é? E outro momento é na hora da oferta. Verdade, não é? Quando Deus toca no teu coração para você dar uma oferta e você fica assim, dou, não é Deus que está falando comigo, meu Deus, mas será que é Deus mesmo? Não é assim? Ou quando nós estamos diante de um chamado de Deus, de algo que Deus move o nosso coração. Por exemplo, algum dia Deus já moveu o teu coração para você pregar o evangelho para alguém? E aí você fica assim, né? Mas o que eu vou falar? Mas eu não sei, mas, né? Até que você vai lá e diz, não, eu falo. Ou às vezes não, né? Ou às vezes você diz, ai, Senhor, o Senhor me perdoa, eu não vou falar não, né? Então aquilo fica muito evidente. Mas a todo instante está vendo isso dentro de nós. Versículo 19, vamos entrar propriamente dito no nosso assunto de hoje. Diz, porque as obras da carne são manifestas, elas aparecem, elas mostram quem são, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que é uma lista não taxativa, é uma lista exemplificativa. E como Deus sabia que a gente ia ainda inventar mais pecado do que está na lista,
É verdade ou não é? Que o ser humano tem capacidade de inventar pecado que nem aqui não está, isso que a lista é grande. Ele diz assim, e coisas, ó, que mais que vocês inventar que vai nesse rumo aí, e coisas semelhantes a essas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o quê? Não herdarão o reino de Deus, quer dizer, não vai para o céu, não será salvo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, depende da tradução, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, também dependendo da tradução, mansidão, temperança. E aqui essa lista termina com um ponto final. É uma lista taxativa. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, olha só, a Bíblia apresenta aqui para nós as obras da carne e o fruto do Espírito. Às vezes, por força do hábito, a gente fala os frutos. Mas a Bíblia traz no singular o fruto, e a gente já vai chegar nisso mais para frente. Porém, quando a gente está lendo essas duas listas, seja obras ou seja fruto, o que nós precisamos ler, nós precisamos entender, é que a Bíblia está falando de produto. A Bíblia está falando de resultado. A Bíblia está dizendo daquilo que é gerado em nós. E assim como um resultado daquilo que está governando a nossa vida, vai se tornando então em hábitos. Amém? Então esses hábitos são ali gerados pelo Espírito de Deus, ou pela carne, dependendo de qual lista que eu estou falando. E aí uma coisa que é importante a gente desde já entender, é que quando eu leio essas duas listas, seja das obras da carne, seja do fruto do Espírito, isso aqui, gente, não é tratamento. Isso aqui é diagnóstico. Amém? E qual que é a diferença? Meu irmão, não é para eu ler isso aqui e ficar assim, fazendo força. Não, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser mais fiel. Não, isso aqui é o diagnóstico. Você vai lá no médico, porque você tem uma queixa, está com algum problema, você não sabe o que é, o médico diz, o que está acontecendo? Ah, eu estou com dor aqui, estou me sentindo assim, desse jeito. Ele diz, bom, por esses sintomas não dá para saber o que é. Eu vou ter que pedir exames para a gente chegar em um diagnóstico, saber o que você tem e saber o que você também não tem. Aí vamos supor, alguém aqui já fez aquele exame ressonância magnética? Já fizeram? Né? Então a pessoa vai lá, deita numa maca assim, enfia lá dentro daquela... Eu nunca fiz, mas já vi como que é, né? Enfia dentro daquela máquina lá, e a máquina então vai ver o que há dentro de você. Não é isso? E vai fazer, aquela máquina, ela é para curar, ela é para fazer tratamento? Não, ela é para fazer diagnóstico. Para saber qual é o problema, para saber o que é que tem dentro de você. Você está entendendo? Né? Então essa lista, ela é justamente para isso. Ela não é necessariamente tratamento, mas ela é diagnóstico. E ela vai mostrar o quê? O que está dentro de nós. O que é que nos governa. Porque nós não podemos nos enganar, e é isso que a Bíblia está mostrando para nós. Meu irmão, não tem como eu ser governado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e em mim haver as obras da carne. Assim como também não tem como quem me governe a carne e eu gerar o fruto do Espírito. Também não tem como.
Uma coisa, como nós já vimos, é oposta à outra. E se você pegar tanto uma lista contra a outra, o fruto ou as obras, quer dizer, o produto, o resultado, também são opostos entre si. Uma coisa completamente contrária, então, à outra. Então, nós precisamos entender que vai haver, né, um resultado de quem é que está na nossa vida, de quem é que governa a nossa vida. Eu dei um exemplo aqui no outro culto, que é o seguinte, se eu perguntasse para você assim, quais são os hábitos da tua casa? Aí alguém ia dizer, pastor, lá em casa o nosso hábito é dormir muito cedo, porque todo mundo acorda muito cedo no outro dia, então assim, 8 horas, pastor, não adianta nem ligar, chegar lá em casa que já está todo mundo dormindo. É aquela história, sabe, dormir com as galinhas, né? Então a gente dorme cedo. Outro vai dizer, não, pastor, antes de 1 hora não tem ninguém na cama, antes de 1 hora da manhã. Não é assim? Outro vai dizer assim, pastor, lá em casa o açúcar fica na geladeira. Não, lá na minha casa não, açúcar na geladeira, que absurdo, não, fica lá no armário. O outro vai dizer, não, pastor, lá em casa, há pouco eu até falava disso, né? Lá em casa a gente só come pão francês. Não, lá em casa a gente gosta da bisnaguinha. Não, lá é o pão fatiado. Então, cada um tem os seus hábitos, né? Pastor, lá em casa, sim, ninguém pode entrar de calçado, chega na porta, tira o calçado, entra descalço e tal. Não, pastor, lá em casa pode entrar com calçado, não tem problema, só limpa ali no tapete, tá bom, pode entrar, né? Agora, olha só, então se eu perguntar para você quais são os hábitos da tua casa, você vai dizer um monte de coisa, sim ou não? Agora, vamos supor que hoje você se mude de lá, você saia daquela casa, e vem uma outra família morar ali. Os hábitos vão mudar ou não? Vão. Provavelmente, drasticamente. Então, na verdade, os hábitos não são da casa. Os hábitos são da família. De quem mora na casa. Você está entendendo? É a mesma coisa aqui. Quem é que mora em mim? De acordo com quem mora em mim, os hábitos vão mudar. Amém? Eles têm que mudar. Trocou um morador, como é que ficam os mesmos hábitos de antes, se os dois são opostos entre si? Então, é isso que eu e você precisamos entender. Nós precisamos nos deparar com essas duas listas aqui e fazer o diagnóstico. Realmente é o Espírito de Deus que governa a minha vida ou não? Ou quem tem governado a minha vida é a carne? Amém? É isso que nós precisamos então fazer, é esse diagnóstico. Porque os nossos hábitos revelam quem é que mora em nós, quem é que nos governa, como os hábitos de uma casa, na verdade, revelam quem é que mora ali. Você chega numa casa e vê uma sujeira sem fim, lixo para tudo que é lado, você já não conclui uma coisa muito boa de quem mora ali, sim ou não? Você não diz assim, mas que casa mais porca, hein? Não, você pensa mal de quem? Do morador ali. A mesma coisa é a minha e a sua vida. E aí outra coisa que nós precisamos entender dessas duas listas, né, é o seguinte, por que uma está no plural e por que uma está no singular? Por que são obras da carne e por que é fruto do Espírito, no singular aqui? Porque as obras da carne, meu irmão, você pode cometer, você pode ali ter qualquer um daqueles hábitos. Qualquer um deles, porque talvez você possa olhar para aquela lista e dizer assim, não, mas eu não sou tão ruim assim, eu não faço tudo isso. Mas tem uns dois aqui que eu faço.
Tem uns 3 aqui que esse, infelizmente, esse negócio de ira, eu perco a paciência com facilidade. Esse negócio aqui da glutonaria, esse aqui é o meu problema. Esse negócio aqui, você está entendendo? Então, essa lista é como se fosse um menu. Você pode escolher. Ainda que você diga assim, pastor, mas na minha vida só tem um item dessa lista. Você está sendo governado pela carne. Amém. Não precisa estar a lista inteira. Não precisa estar a lista toda. Estando pelo menos um deles, mas geralmente 2, 3, que é difícil um desses andar sozinho, então é sinal que nós estamos sendo governados pela carne. Você está entendendo em nome de Jesus? Enquanto que, até porque se você for olhar a questão da carne, sempre tem um que é mais inclinado para a bebedeira, outro é mais inclinado para um espírito faccioso, outro é mais inclinado para a imoralidade sexual, outro é mais inclinado para a ira e assim por diante. Mas tudo aquilo é obra da carne. Com relação ao fruto do Espírito, e eu não quero me aprofundar aqui, porque isso é assunto para a semana que vem, e eu estou só te instigando para você não faltar, para você estar aqui semana que vem, e aí a gente vai abordar melhor sobre isso, mas essa lista aqui, ela fala do fruto do Espírito, é um fruto, que a composição dele, ou que ainda as características desse fruto, são essa lista aqui de 7. Mas o fruto é um só. De tal maneira que eu não posso assim olhar para aquela lista e dizer assim, alegria eu gostei, alegria é bacana, esse eu quero, esse eu tenho que ter na minha vida. Paciência não é comigo. Você está entendendo? Não, olha aqui, domínio próprio não é legal, não. Mas amor é bacana, amor é legal, não, esse eu quero ter. Ou ainda, eu olhar para aquela lista e dizer assim, nesse aqui eu sou bom, nesse outro eu também sou bom. Tem uns 2 aqui que eu sou bem ruinzinho e tal, mas pelo menos eu tenho os outros, tá bom. Não tem como ser isso. Porque diferente das obras da carne, você está entendendo? Aqui é um fruto. Essas 7 características, esses 7 hábitos, esses 7 produtos de quem mora em mim, que produz um fruto, que traz essas 7 características. Você está entendendo a diferença? Claro que isso não é algo automático. Claro que não é algo da noite para o dia. Como um fruto é formado e precisa amadurecer, a mesma coisa é o fruto do Espírito. Amém? Mas nós vamos entender que ele é uma coisa só. E é ele quem revela quem está me governando. Quem é que mora em mim. Para deixar um pouquinho mais assim ainda de sede, instigado você, a gente vai ver que tem uma certa ordem aqui. Cenas do próximo capítulo. Mas tem algo muito interessante dentro dos frutos aqui, né? Mas ele é um só. Se o Espírito Santo de Deus é que governa a minha vida, então é esse fruto que precisa ser gerado em mim. Esse fruto completo. Quais são as 7 características? Amém. Quais são os 7 hábitos? Quais são as 7 qualidades, então? Mas o fruto é um só. Diferente, repito mais uma vez, das obras da carne. Então, esses 2 mostram quem é que habita em nós, quem é que nos governa. E é aí que nós vamos entender, gente, a grandeza disso.
Sabe, muitos, às vezes, até já vêm de uma família cristã, ou às vezes vem de uma família, de uma outra religião, e em algum momento da vida se converteu e tal. E o evangelho, assim, sabe, tem sido pregado, né, principalmente no Brasil, de uma maneira tão ampla, que às vezes a pessoa, ela parece que perde certos conceitos tão fantásticos da palavra de Deus, e que às vezes parece algo muito normal para nós. De vez em quando a gente ouve pessoas falando mais ou menos assim, vê se você já não ouviu isso. Pastor, como eu queria ter vivido nos dias de Jesus, pastor. Você já imaginou ouvir Jesus pregando, pastor? Você já imaginou essa oportunidade? Pastor, olha, eu queria na verdade ser um daqueles 12 discípulos, aqueles lá sim foram sortudos. Andaram com Jesus, caminharam com Ele. E quem era Jesus? Jesus é o Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? O que quer dizer? Deus conosco. Isso quer dizer Emanuel. Quem era Jesus? Era Deus conosco. Era Deus andando do nosso lado. Isso era Jesus. Quem tinha Jesus ali do seu lado tinha o Emanuel, tinha Deus conosco. Jesus é esse. É o Deus que veio para essa terra, se despiu da sua glória e veio aqui como um homem. Mas não deixou de ser Deus, é Deus conosco, esse é Emanuel. Então aqueles discípulos, eles andaram com o Emanuel, com o Deus conosco. Dormiram, acordaram, ele estava ali, viajaram, entraram no barco, ouviram ele pregar, tiveram refeições com ele, e assim por diante. O Emanuel. Agora chega um momento, gente, você já imaginou que fantástico você andar com Deus, você ter Deus com você? E isso era ter Jesus, isso era andar com Jesus, amém? Só que chega um momento que Jesus diz assim, gente, ó, é necessário ir para Jerusalém, lá eu vou ser morto e tal, mas fiquem tranquilos, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, depois eu serei assunto ao céu e tal. E aí, né, quando tudo isso acontece, Jesus ressuscita. Já imaginou a alegria daqueles discípulos? Olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está aqui com a gente. Ele passa cerca de 40 dias ali com eles. Mas daí, mais uma vez, chega Jesus assim, então, gente, tá bom aqui, né? Ô, Jesus, tá maravilhoso, Senhor conosco, Deus conosco. Pois é, mas eu vou embora. Se coloque no lugar dos discípulos, né? Como Pedro disse, Senhor, mas nós deixamos tudo e te seguimos, como assim eu vou embora? E aí Jesus fala o seguinte, o Emanuel, Deus conosco, fala o seguinte, convém que eu vá. O que é o que convém? É o que é bom, é o que é favorável. O melhor é que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. O outro Consolador não vem. Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador. E se eu não for, ele não vem. Então, para vocês, é melhor que eu vá. Poxa vida, mas eles tinham o Emanuel, Deus conosco. E Jesus está dizendo que tem algo melhor do que isso? Tem algo melhor do que ter Deus conosco? Sim, porque o Espírito Santo não é Deus conosco, é Deus em nós. E melhor que ter o Emanuel, o Deus conosco, melhor do que isso é ter Deus em nós. O que a Bíblia diz aqui no livro de Colossenses, você está em Gálatas, 2 livros à frente, ou 3 livros à frente, né? Colossenses 1, 26, a Bíblia diz assim, ó, o mistério
que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. A Bíblia diz assim, ó, olha, o mistério que esteve oculto em todas as gerações, em todos os séculos. Ninguém nunca ficou sabendo desse mistério. Davi não ficou sabendo, Abraão não ficou sabendo, Moisés não ficou sabendo, os profetas não ficaram sabendo, ninguém, nenhuma geração ficou sabendo desse mistério. Mas que Deus agora decidiu revelar aos gentios esse mistério, para que eles conheçam a riqueza da sua glória. Ele apresenta para nós esse mistério. Que mistério que é esse? Olha só o finalzinho, que é Cristo em vós, esperança da glória. Diga a glória a Deus. Meu irmão, os profetas, como todos os personagens bíblicos que eu citei há pouco, eles sabiam que Cristo viria. Eles sabiam do Emanuel. Eles profetizaram sobre ele, a vinda de Jesus. Mas o que nenhum deles sabia era esse mistério que foi revelado a nós. Eles sabiam do Emanuel, o Cristo que viria, o Deus conosco. Mas que o plano de Deus ia além disso, que seria Deus em nós, esse ninguém sabia. Esse é o mistério que mostra as riquezas da glória de Deus. E às vezes, mesmo diante de um texto como esse, a gente não consegue entender as riquezas da glória que é ter Cristo em mim, que é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, vivendo em mim. Agora, como que o Espírito Santo de Deus, como que Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós, como que Deus está habitando em mim e não há mudança na minha vida? Como é que Cristo está habitando em mim e eu ainda sou voltado às bebedeiras, à ira, aos sentimentos facciosos, à imoralidade e tantos outros pecados que a Bíblia diz lá? Um que a Bíblia não diz lá, mas que está dentro dessa lista, coisas semelhantes a essa, pornografia. Aí eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim e estou fincado na pornografia. Você está entendendo em nome de Jesus? Não tem como isso. Isso está revelando que, na verdade, quem me governa é a minha carne. Não é Deus. Não é o Espírito Santo. Então, eu repito que essa lista é de diagnóstico, para que eu e você a gente possa encarar a realidade. Quem é que está habitando em mim? Quem é que está dominando a minha vida? E se eu constato que quem está habitando a minha vida é a carne, então eu preciso de uma mudança com relação a isso. Eu preciso crucificar a minha carne, como a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo crucificou as paixões e as concupiscências da carne. Amém? Crucificar essas coisas. E verdadeiramente deixar com que o Espírito Santo de Deus governe a minha vida, não só habite em mim, mas verdadeiramente governe. É o que a Bíblia diz lá, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos disso, ele ter o governo da nossa vida. Aí, esse fruto, o fruto do Espírito, ele será gerado em nós. Sabe o que é interessante? Abre aí comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 1.
Encontraram aí? Isso é para testar se o coração tá bom. Atos 19:1 diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, pessoas que ouviram o evangelho, que creram nele, que aceitaram Jesus como seu Salvador, que desceram as águas do batismo, como nós já vamos ver em seguida, nasceram de novo e são chamados discípulos porque seguiam os ensinamentos de Cristo. Amém? Alguns discípulos. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João, que é o batismo nas águas. Nós não vamos continuar a leitura, mas você pode continuar depois na sua casa, você vai ver que Paulo então prega para eles, ensina para eles a respeito do Espírito Santo, ora com eles, impõe as mãos sobre eles, e eles então recebem o batismo do Espírito Santo. Mas olha só que interessante. Meu irmão, tem algumas mensagens que a gente prega para aquietar, para trazer paz. E tem mensagem que a gente prega para inquietar. A mensagem que eu estou pregando hoje é para inquietar, tá? É para tirar do comodismo, é para te deixar inquieto. Se você sair daqui hoje com uma pulguinha atrás da orelha, conseguir cumprir pelo menos a minha missão de hoje. Por quê? Olha só, pensa comigo. A gente vê diversos relatos na Bíblia de Paulo chegando, e outros apóstolos também, mas principalmente Paulo, chegando a uma certa comunidade de discípulos. Mas a única vez que há essa pergunta, pelo menos pelo que eu me recorde aqui de cabeça, a única ocasião que há essa pergunta é aqui em Éfeso, que Paulo encontra discípulos. Eu não sei se ele passa 15 minutos com eles, eu não sei se ele passa 5 minutos com eles, eu não sei se ele passa uma semana com eles, 2 dias, não sei, que a Bíblia não traz essa informação. Mas diz que ele pergunta para eles assim: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí surge a pergunta: o que é que Paulo viu? Ou ainda, o que é que Paulo não viu nesses cristãos ou nesses discípulos para fazer essa pergunta? Já parou para pensar nisso? O que é que Paulo viu ou não viu, como eu disse, que fez com que ele coçasse a cabeça e falasse assim: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo habita mesmo em vocês? Vocês têm certeza? E aí, lembra da pulguinha atrás da orelha? Né? Para te inquietar? Eu gostaria que você saísse daqui hoje com esse questionamento. Se Paulo fosse lá na tua casa, eu não estou divinizando Paulo, nada disso, tá, gente? Estou falando de Paulo porque é ele que faz a pergunta aqui. Mas se Paulo fosse lá na sua casa, passar uma noite lá, passar um dia lá contigo, passar algumas horas, será que na hora de ir embora, ele não te chamaria no canto e falar assim: vem cá, você tem certeza que você recebeu o Espírito Santo? Amém? Será que ele não faria essa pergunta?
Se Paulo fosse trabalhar um dia contigo, fosse lá na fábrica onde você trabalha, no escritório onde você trabalha, na loja, enfim, lá no teu ambiente de trabalho, parasse lá na bancada do teu lado, passasse o dia inteiro com você, visse a forma que você atende as pessoas, visse a forma que você interage com os seus colegas, visse a forma que você organiza a questão financeira e etc. Será que quando acabasse o dia ele não olharia para você assim e falaria assim, tem certeza que você recebeu o Espírito Santo? Você está entendendo, gente? E aí, de novo eu faço a pergunta, o que é que ele viu ali? Ou o que é que ele não viu? E você perceba que não foi um tiro no escuro. De fato, aqueles discípulos não tinham como desenvolver o fruto do Espírito. Vocês não faziam nem ideia o que era Espírito Santo. Eu brinco que se esses Efésios aqui fossem mineiros, eles iam dizer assim, que trem que é esse? Não é isso? Porque eles falam, rapaz, eu não sei nem o que é isso, eu nunca ouvi nem falar desse tal de Espírito Santo. O que é isso aí? E Paulo, então, precisa ensiná-los. E Paulo, então, precisa orar com eles são cheios de Espírito Santo. Eu te pergunto, será que houve uma transformação na vida deles? Eu creio que sim. Mas olha como foi precisa esse diagnóstico que Paulo fez. Ele chega lá e ele viu alguma coisa, ou não viu alguma coisa, que ele logo concluiu. Essa turma não tem Espírito Santo, não. E a pergunta é certeira. Vocês receberam quando vocês creram? Não. Está explicado. Então é por isso. Amém? Repito, se Paulo fosse na sua casa, se Paulo visse a forma que você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os filhos dos pais, no trabalho, no trânsito, ele fosse contigo e pegasse um engarrafamento e um monte de barbeiro, né? E tal. Como? Será que ele te perguntaria isso também? Amém, igreja? Então, antes que ele pergunte, porque ele não vai ser possível ele perguntar isso para nós, que eu e você possamos nos perguntar. Como eu falava desde o começo, essa lista é um diagnóstico e que a gente possa fazer o nosso. E se a gente identifica, meu irmão, que está cheio de obra da carne na nossa vida, a gente não pode se enganar e dizer, não, tem umas coisinhas erradas, mas quem governa a minha vida é o Espírito de Deus. Será mesmo? Porque segundo o que a Bíblia diz, isso não é possível. Amém. E que Deus nos dê graça e nos ajude a verdadeiramente, como a Bíblia diz, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Se somos de Cristo, já crucificamos as paixões e as concupiscências da carne. E que assim a gente possa viver. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.